Sabe qual é a sensação que eu tenho? A sensação verdadeira? Que o Brasil é o país da impunidade, é o país dos crimes não resolvidos, é o país dos privilégios. E aí eu vejo que, sabe, o que é errado quando se tem a narrativa correta, dá a impressão que é certo. Mas isso não faz ser certo. Só dá impressão. Um coronel Crisóstomo, fez uma declaração gravíssima de que teve provas vazadas de que o dinheiro público está servindo para financiar grupos que são caracterizados como violentos. E aí, até agora, nada aconteceu. E eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre isso. E sabe qual é a impressão? Que vai acabar em pizza. Se você gosta do nosso editorial, dá um like, curte, compartilhe, isso ajuda muito. Obrigado por começar uma segunda-feira abençoada aqui conosco, querendo saber as informações, o que acontece aí na política brasileira. Você achou o canal certo? Você procura um canal imparcial, um canal que só quer discutir efetivamente o que acontece na política. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Bora começar? Olha só. Esse aqui é um Instagram do Coronel Crisóstomo e ele reverbera aqui uma matéria do Diário do Poder. Olha o que o Coronel Crisóstomo escreveu. O MST é financiado tanto pelo governo de Alagoas quanto pelo governo federal. Isso explica o aumento avassalador de crimes pelo movimento. Vamos continuar investigando. E a matéria cita aqui. CPI obtém provas de atos sem terra bancados por governo em Alagoas. A verdade vem à tona. E não foi só o coronel que fez essa publicação, não. Também a Caroline de Tone, que é deputada federal, fez a mesma publicação, reverberando aqui, ó, urgente. CPI do MST faz diligência em Alagoas e recolhe documentos que revelam que há dinheiro público financiando o MST. Olha só o que ela escreveu e eu achei bem interessante. A CPI do MST avança, apesar do ataque do governo Lula. Você sabe que o governo Lula promoveu um ataque contra a CPI do MST, mandou retirar pessoas, deputados que estavam lá dentro, comprou os partidos, literalmente com cargos, e esses deputados foram retirados de dentro da CPMI para calar ela, porque ela estava avançando muito. Uma comitiva da CPI do MST está em Alagoas neste momento e teve acesso a documentos que comprovam que o Estado tem financiado o MST. Notas fiscais recolhidas em Maceió mostram gastos com lonas, refeições e até ônibus para acampados que participam de, abre aspas, manifestações. Esses repasses indevidos de verba pública teriam ficado a cargo do Iterra Alagoas. Os movimentos que recebem subsídio estiveram por trás de vários atos, incluindo a invasão do INCRA. Pois é. A gente teve depoimentos avassaladores na CPI do MST, inclusive Dona Noemi, uma ex-assentada do MST, ela disse o seguinte do Movimento Sem Terra. Ela estava na casa dela e se você não fizer tudo, exatamente tudo que a facção, ela realmente atua como um mecanismo comunista mesmo. Tem os líderes, os dirigentes do MST que são o governo deles. E ali, eles entram, eles batem, eles espancam, eles ameaçam, eles extorquem, da forma que eles bem entendem. E a dona Noemi anunciou que um dia ela questionou um líder do movimento, eles entraram na casa dela, agressivos, espancaram ela, arrancaram um bebê de dentro do berço, que chegou a cortar a mão da bebê. E ela disse que nesse mesmo dia eles estavam retirando esses dissidentes. Ela viu uma mulher sendo enrolada no colchão e eles iam pôr fogo no colchão com a mulher lá dentro. E aí, se tem denúncias de que governos estão bancando esse tipo de movimento, é lógico que os responsáveis devem ser punidos.
E como eu disse, nós temos um excelente, maravilhoso ministro da Justiça, que é papo 10 para investigar na hora, a direita. Por que ele não investiga esse movimento do MST? Olha, sinceramente, o inquérito das fake news do fim do mundo aí trouxe um poder exacerbado para o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Mas por que não manda prender essa turma? Por que não vai ouvir? É um depoimento dentro da CPMI e olha só, foi gente de Goiás, gente da Bahia, gente de São Paulo ouvidos e o modus operandi dessa entidade é o mesmo. Ninguém foi sequer chamado pela Polícia Federal. Se nós temos um ótimo ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ironia, mas por que não chama essa turma? Ah, tá certo. Se eles declararem voto em Bolsonaro, aí chama na hora. Entendi. Vamos lá. Quer ver um exemplo? Olha só. Matéria do Poder 360. E aqui é a atuação exímia do nosso ministro da Justiça. Polícia Federal afasta ex-assessor de Tarcísio por uso de distintivo irregular. O Danilo Campetti, ex-assessor do governador de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, foi afastado preventivamente da Polícia Federal. O agente foi retirado da equipe do chefe do Executivo Paulista depois de uma determinação do Ministério da Justiça. Olha só. É uma violação de conduta? É. Por quê? Porque ele estava exercendo um papel de político, assessorando o Tarcísio até durante a campanha eleitoral, e ele estava com um distintivo, é um uso irregular. É suficiente para afastá-lo do cargo? Não. Ele já foi alvo de perseguição porque o Tarcísio gosta muito da atuação dele. E a Polícia Federal, visão totalmente de ir lá e interferir no grupo formado por Tarcísio, foi lá e retirou ele. Retirou para punir. E aí, é o trabalho exímio do ministro da Justiça, né? Que eu venho sempre falando para vocês aqui. E a Polícia Federal é vinculada a ele. E assim, é sério, gente, tem tanta coisa importante, tá? Dá uma advertência administrativa logo e fala, ó, se fizer de novo vai ter gancho, vai ter suspensão. O cara usou um distintivo, não devia, tá tudo bem, tá errado, pune. Mas espera aí, as medidas que a gente percebe são dois pesos e duas medidas, são exacerbadas por um lado e ignoradas por outro, e isso aí é o que nos preocupa, e nos preocupa muito. Vou reverberar com vocês agora uma matéria do Estadão. Tá? O que mais queremos fazer é uma queda de juros estruturada, afirma Campos Neto. E aí, por que eu quero fazer o gancho dessa matéria do Estadão com esta matéria do Poder 360? Essa do Poder 360 é a interferência da Polícia Federal e a busca da Polícia Federal, inclusive fala sobre a Polícia Federal. E essa outra fala sobre o Campos Neto. Por que eu tô querendo falar isso aqui para vocês? Esse cara, o Campos Neto, vocês não têm noção do papel que esse cara tá fazendo enfrentando o sistema só porque o Banco Central tem independência. Se o Banco Central não tivesse a independência do governo, se o Banco Central tivesse vinculado ao governo, e olha, que eu vacilei, hein? Na época, eu não estava estudando algumas coisas interessantes quando essa lei foi. E aqui vocês sabem que eu não sou mentiroso, eu reconheço meus erros. Eu critiquei, eu falei, caramba, como assim vai dar autonomia para o Banco Central? Isso vai ser errado. Tava errado demais. Errado demais. O cara está sendo um gigante ao ter independência. É lógico. É um cara bom, né? Se tiver um cara ruim também, aí vira ruim. Mas assim, o Campos Neto, ele está controlando a inflação no Brasil, gente. A gente vai caminhando. Para quem não viu o editorial que eu lancei ontem, no domingo, foi o quarto editorial das 7 horas que eu falei sobre a economia brasileira indo rumo à Argentina. Gente, pelo amor de Deus, o cara segurou as pontas. E aí, por que eu fiz esse gancho? A Polícia Federal precisa seguir o mesmo caminho. A Polícia Federal
precisa ter um líder eleito pelos próprios policiais federais, independente do governo. Tem que brigar pela independência da Polícia Federal. Para quando entrar um Flávio Dino, excelente ministro, estou falando só para não ser cancelado, mas o excelente. Quando entrar um Flávio Dino da vida, ele não controla ela da forma que ele bem interessa. A Polícia Federal independente, ela vai atuar na busca do bem social, pelo menos é o que se espera. Muito antes a Polícia Federal estar independente do que estar vinculada a um governo, seja ele qual for. O que você pensa sobre isso? Estou viajando na maionese ou você acha que faz sentido a briga pela Polícia Federal independente? Acho que foi o Arthur Vigílio que falou isso e eu achei genial, tá? Vamos lá. Outra matéria aqui para vocês. Essa aqui é do Paulo Bilinski. Não lhe existe limites para a esquerda. Ele criticando aqui uma matéria que foi publicada no Terra Brasil. Ministério da Saúde autoriza intervenção para mudança de sexo a partir de 14 anos. 14 anos, você já pode mudar de sexo. Mas não pode mudar a maioridade penal para 14 anos. Eu até topo a troca. Até topo. Com 14 anos, você quer mudar de sexo? Muda. O negócio é o seguinte: fez merda, vai preso. Igual qualquer adulto. O que você acha disso? Porque, vamos lá, a pessoa tem capacidade intelectual para decidir se ela quer ser homem ou quer ser mulher. Mudar o sexo, trocar o sexo. Mas ela não tem capacidade intelectual, mental, cognitiva para definir que matar é errado? Pera aí, meu amigo, você deve estar pensando que a gente tem cara de trouxa, né? Foi liberada uma resolução, acho que é a 715 do Ministério da Saúde, e essa resolução coloca como metas e objetivos, e uma delas é a liberação da maconha, é interferência na mudança de sexo a partir da hormonioterapia a partir de crianças de 14 anos, enfim, e o aborto. Então, tem gente que apoia isso aí, né? Tem gente que acha que isso aí é coerente, né? Mas para mim isso aí não me representa, não. Pessoal, vou trazer uma matéria para vocês agora que eu achei interessante. Jorge Davi Dias. Já viu esse cara por aí? Já viu esse cara andando na rua, passando por aí? Não, né? Com toda certeza não. Esse cara é o ex-presidente do Equador. Adivinha de que lado que ele é? Direita ou esquerda? É de esquerda, pessoal. E aí eu vou explicar uma historinha para vocês. O Jorge Dias aqui, ele tinha umas negociações, sabe, com a Odebrecht. E aí tinha uma planilhinha da Odebrecht, e nessa planilhinha da Odebrecht tinha a lista da turminha que recebia as propinas. Aí tinha colchão, amante, o amigo do meu pai, o Zezinho Pilintra, e daí vai. Estava nessa lista dessa Odebrecht. E aí o Jorge Dias, ex-presidente do Equador, esse mesmo país, o Equador, e o cara foi assassinado na semana passada, viu? O cara de centro-direita lá que denunciava corrupção, fizeram com ele. Pois é. E aí o que aconteceu? Esse cara era alvo aqui no Brasil de investigações por causa da Odebrecht. A Odebrecht repassava propina para ele, segundo as planilhas da Odebrecht. E aí, nada melhor do que uma mão amiga, Dias Toffoli, este ministro do Supremo Tribunal Federal, anulou as provas contra o ex-presidente do Equador, o Jorge Davi Glass Espinel. O que ele entendeu? Ele entendeu que essas planilhas da Odebrecht, elas não eram válidas. E aí, só para você entender, quem que era alvo dessas planilhas da Odebrecht? O vice-presidente, vou pegar aqui em cima. O ministro ordenou ainda que o Ministério da Justiça encaminhe a decisão ao governo do Equador.
cabe à pasta fazer esse tipo de comunicação por meio do Departamento de Recuperação e Ativos Internacional. Ou seja, liberou o cara. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, e os ex-governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Antony Garotinho, já haviam sido beneficiados pela anulação das provas em processos ligados à Operação Lava Jato. Pois é, se você não sabe, o vice-presidente atual, ele tem acusações, foi condenado por receber propinas da Odebrecht, mas as provas foram anuladas. E o que você precisa entender? A Odebrecht usava um sistema que chamava MyWebDay. O que é o MyWebDay? MyWebDay e Drowsy, acho que é Drowsy que chama, tá? Drowsys, acho que é isso. É um sistema, uma espécie de nuvem. Você já viu o Google Drive que você usa, ou SkyDrive que você usa aí, que você sobe para a nuvem, para todo mundo ter controle? Pois é. Eles usavam esse MyWebDay, que era o sistema de planilhinha da Odebrecht. E aí, tem algumas acusações de que a forma que a planilha foi obtida foi ilegal, a forma essa planilha teve na mão dos procuradores da Lava Jato, pode ser que eles falsificaram as planilhas, pode ser. Então, por causa disso, anulou e mandou até destruir essas planilhas. E aí, fez o limpa, todo mundo que tinha sido condenado pela Lava Jato não está mais condenado pela Lava Jato. E aí? Mas a história não mente, né? A Bia Kicis colocou aqui o seguinte: não iremos esquecer. E para você que tem memória curta, o meu papel aqui no canal é tentar te lembrar também, tá? Assim, eu me mantenho sempre com boa memória e você também. Palocci diz que Lula recebeu propina até no avião presidencial. Matéria do Globo de janeiro de 2019. Em depoimento ao Ministério Público Federal do Distrito Federal, no dia 26 de junho, o ex-ministro Antônio Palocci afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva atuava diretamente no pedido de vantagens indevidas envolvendo projetos do governo relacionados ao pré-sal. Segundo o ex-ministro, Lula e o governo petista entraram num clima de delírio político com a descoberta das reservas bilionárias de óleo e passaram a atuar de maneira descuidada do ponto de vista jurídico. Piraram o cabeção, era tanto dinheiro que esqueceu de esconder as provas, tá? É isso. E aí, como eles piraram o cabeção, não esconderam as provas, o nosso excelente ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, poderia mandar a Polícia Federal, que não é enviesada hoje, investigar esse caso, já que a Operação Lava Jato não fez. Então a Polícia Federal investigar agora e entregar isso para o juiz competente. Prescreveu, né? Pois é. Por isso que eu comecei o vídeo aqui falando do Brasil das impunidades. É isso. E se você chegou até o final desse vídeo, viu tanto de comentário importante que a gente fez, viu o tanto de, abusividade, de impunidade que acontece no Brasil, e a sua única preocupação foi minha camisa vermelha, meu amigo, você precisa focar mais nas coisas que importam, tá? Você precisa focar mais nas coisas que realmente tem importância no nosso Brasil, porque isso aqui está entregue aos ratos. E aí, é lógico, a gente precisa enfrentar o problema de frente para entender que sem consciência eleitoral a gente não sai do lugar. Não é a cor da minha camisa, eu estou usando porque foi um presente da minha esposa, eu tenho que usar, senão eu apanho, tá? Mas não é a cor da minha camisa que vai mudar, são as atitudes. Então vamos focar muito nisso, isso é mais importante. Eu para começar bem a segunda, né? Bora para cima, obrigado. Deus te abençoe e até o próximo editorial.